Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Victor Osimhen, porque a Napoli agora está numa situação complicada em relação ao centroavante nigeriano. Ele não faz parte da pré-temporada da equipe e as negociações com o PSG estagnaram completamente. O PSG tem a necessidade para contratar o Osimhen de se livrar de um dos seus centroavantes, talvez até tentar envolver na negociação, mas a Napoli parece não desejar nem Kolo Muani nem Gonçalo Ramos. E fato é que o Antônio Conte, que atualmente está como técnico da Napoli, quer o Romelu Lukaku e sai a notícia por Fabrício Romano de que a Napoli agora está aberta a envolver o Lukaku em uma negociação por Victor Osimhen, o que pode mudar as coisas em relação ao Chelsea poder contratar o atacante nigeriano ou não. Embora não seja uma negociação simples e o Chelsea teria que abrir mão do teto salarial um pouco, né? E assim, há de se ressaltar, né, que o Chelsea tem uma oportunidade sim de ouro de contratar o Osimhen, é o clube mais bem posicionado para fazer isso, só não faz porque a diretoria ela colocou uma política salarial, que eu já falei aqui, imbecil, porque assim, se fosse 200 mil libras, eu não acharia tão exagerado, né? Mas 150 mil é para um time de Big Six e como os salários inflacionam cada vez mais, não dá para levar a sério, entende? E assim, esse teto salarial é um pouco esquisito porque, por um lado, o Mark Guiu, que mal jogou futebol profissional, vai receber 100 mil libras, entende? Como é que você paga 100 mil libras no Mark Guiu, mas, por exemplo, o Olise você não paga 200 mil, entende? O Olise não poderia valer o dobro por tudo que ele já fez na Premier League, pelo que ele já é como atleta. A gente vê que o Bayern de Munique não se importou em fazer isso. Então, eu tenho uma visão que esse teto salarial, que é muito baixo, vai acabar fazendo o Chelsea perder muitas negociações por excelentes jogadores, que podem ser Nick Williams, que podem ser o Victor Osimhen. O Chelsea pode contratar esses dois jogadores. Por exemplo, o Barcelona está completamente perdido financeiramente, está querendo vender o Vitor Roque por Hilal. Então, assim, contratar esses jogadores, para mim, não parece a parte difícil. O problema é a falta de vontade de pagar um bom contrato, né? Porque isso pode acabar complicando a vida, porque muito atleta vai querer aumento salarial. Dê a quem merece, né? Dar a César o que é de César, e tem jogadores que vão entender porque esses jogadores recebem mais, entende? Vamos ser sinceros, né? Uma coisa é você dar 250 mil libras para um Victor Osimhen da vida, entende? Um jogador que já foi artilheiro de campeonato italiano, um atleta de muita qualidade, né? Uma coisa é você dar esse dinheiro para qualquer jogador, entende? Essa é a questão. Você tem que saber para quem vai dar grandes salários ou não. E assim, se o Chelsea consegue chegar em um acordo para pagar 60 milhões de libras e enviar o Lukaku para a Napoli, olha, é um negócio de ouro, porque você se livra de um atleta que é absolutamente inútil para o elenco no momento. Ele não está nos planos do Chelsea, ele não quer ficar no Chelsea, e recebe um salário de 325 mil libras por semana. Inclusive, o Lukaku recebe mais do que o Osimhen está pedindo para receber no Chelsea. O Fabrício Romano falou, de 10 a 12 milhões de libras. Isso dá 250 mil libras por semana. Ele não seria nem o segundo atleta mais bem pago da equipe, porque o Reece James recebe mais. Então, a questão é, o dinheiro que o Osimhen está pedindo, ele não é fora da realidade, como muita gente fala. Não é. É um salário normal para um atleta da qualidade dele. A questão é, o Chelsea vai ter que pagar um salário que certamente é maior que os 150 mil libras, porque seria, ele não vai aceitar isso, porque ele já recebe mais de 150 mil libras a Napoli nesse momento. Eu acho assim, o mínimo que o Chelsea tem que oferecer é o mesmo que ele recebe agora, entende? E a questão é, vai ter que abrir mão para fazer isso acontecer, né, dessa política salarial, pelo menos fazer uma exceção, e assim, um centroavante é uma necessidade que o Chelsea tem, porque o Nicolas Jackson e o Mark Guiu são opções que você pode até achar interessantes, terem seus valores, mas eles não dão a produção que temos no Erling Haaland, né, que temos os principais destaques da liga. Eles não são atacantes de primeira prateleira, eles não vão te garantir vitórias em momentos difíceis. Em alguns momentos eles vão conseguir o gol da vitória, sem dúvida, mas a gente tem que lembrar que o Nicolas Jackson é um atacante de 14 gols na Premier League com 29 grandes chances perdidas. Ninguém olha para o Nicolas Jackson e fala: esse é meu centroavante, que orgulho ter esse cara no nosso time. Alguns podem até gostar do atleta, bom jogador, não acho ele ruim, mas a questão é, ele é um jogador que vai te causar muita dor de cabeça também. E assim, o Osimhen nessa última temporada, que passou longe de ser a melhor dele na Napoli, ele jogou acho que 12 jogos a menos que o Jackson, marcou 15 gols e ele perdeu apenas acho que 15 grandes chances. Então, ele teve um gol a mais
e desperdiçou 14 grandes chances a menos. Isso num time que, ao meu ver, estava jogando futebol podre. Então, assim, se num contexto pior ele produz mais e é mais efetivo, claramente ele é uma opção melhor. E quando ele teve um jogo como o do Luciano Spalletti, o comando do Spalletti sobre ele estava participando para quase um gol por jogo. Então, assim, esse cara no Chelsea pode solucionar mas muitos e muitos problemas. Ele pode ser um jogador diferenciado dentro dessa equipe e temos que pensar, ele vai estar ao lado do Cole Palmer, ele vai estar ao lado também do Christopher Nkunku, então nesse aspecto ele vai ajudar também. E tem uma questão também que pode ajudar, é que não vai ter aquele negócio de briga de ego para bater pênalti, até porque o Osimhen não é lá um super batedor de pênalti, então ele deixaria isso pro Palmer e pro Nkunku facilmente, né? E ele é um cara que tem muito espírito de liderança no ataque, ele chama a responsabilidade, grande presença de área, um dos melhores jogadores no jogo aéreo da atualidade, né? Impressionante a impulsão que ele tem. Ele chegou a bater números semelhantes ao do Cristiano Ronaldo no teto de altura dele. É um negócio assustador. Então, assim, num time que vai abusar de cruzamentos, como fez na temporada passada e na pré-temporada vem mostrando isso também, olha, precisaria dele. E assim, o Reece James, se ele jogasse mais pelo lado, fazendo os cruzamentos que faz, com o Osimhen é uma arma muito letal. E a gente tem que lembrar que o Osimhen também é um jogador extremamente veloz, ele é muito rápido nos contra-ataques e se movimenta com muita inteligência. E além disso, ele é um shot making também, porque ele é um cara que chuta muito bem com os pés, obviamente, o mínimo que você espera com o atacante, né? Mas ele já fez gols de ângulos impressionantes, ele tem potência no pé, ele é um jogador que também consegue arrumar chutes de ângulos bons, mas é também um cara que sabe fazer o cara a cara muito bem. Então, assim, ele não é um cara que inventa muitas finalizações. Então, eu acredito que ele é uma melhora muito grande do que o Chelsea tem na posição atualmente. Mas o Chelsea vai pagar? Ao que tudo indica, o Chelsea precisa que as condições melhorem, mas fato da agora, a gente está próximo de agosto e a Napoli ainda não vendeu ele, já dá um certo, assim, noção de que a Napoli, olha, não dá para continuar desse jeito, vai ter que abaixar um pouco o preço, porque, assim, não sai por 130 milhões. Nem o PSG vai pagar. Então, assim, se o PSG não vai pagar, ninguém paga. Então, assim, tem que agilizar isso. O Conte quer reforços, a Napoli não pode financiá-los no momento. Se tivesse na Champions League, poderia fazer jogo duro, porque até o próprio atleta poderia ficar mais uma temporada sem problema, mas a Napoli não classificou para competições continentais, não tem o dinheiro da UEFA, tem muita coisa para mudar no elenco e parte disso tem que partir da saída do Victor Osimhen, da chegada do Romelu Lukaku, porque a chegada desse dinheiro, mesmo que não seja a 130 milhões de euros que eles querem, vamos supor que seja 65, 70 milhões de euros, já ajuda, é dinheiro para poder investir nesse elenco, então a ver o que vai acontecer, mas fato é que se já está disposto a envolver o Lukaku é porque assim, não tem como pagar o preço que o Chelsea quer e eles podem chegar a um comum acordo, o Chelsea pode flexibilizar um pouco em relação ao Lukaku e obviamente a Napoli flexibilizar em relação ao Osimhen, mas depende da boa vontade do Chelsea fazer isso e assim, a diretoria ela tá até fazendo até um desrespeito com o torcedor se deixar essa chance passar, porque a torcida quer um impacto imediato também. Não adianta trazer jogadores que, por mais que eles tenham potencial, não tragam um impacto imediato. O Chelsea precisa de alguém que faça o time brigar mais automaticamente pelo top 4. E se tem o acréscimo de um Osimhen, é uma chance muito real. E vamos lembrar, na temporada passada, se o Chelsea tivesse um atacante como o Osimhen, era top 4, mesmo com todo o terrorismo tático do Pochettino. Esse cara 6 pontos, se não me engano, do Aston Villa, não é uma distância tão grande. E assim, 29 grandes chances perdidas pelo Jackson. A maioria dessas chances você olha e fala, o Osimhen não perdia esses gols. Então, ao meu ver, o Chelsea vai ganhar em muitos aspectos. Ele pode ser menos participativo do que o Jackson para voltar e trocar passes, etc. Mas, por outro lado, como eu disse aqui, ele é um cara que te dá muito mais em áreas que o Chelsea é mais carente. O Chelsea não tem um problema da falta da participação de um 9. Ele tem o problema de um cara que chama a responsabilidade para marcar gols. E se o maior artilheiro é o Jackson, é porque assim, há espaço para alguém produzir mais e fazer melhor e liderar esse ataque, né? O maior artilheiro, inclusive, é o Palmer, não é nem o Jackson. Então, é o que joga pior ali para o atacante, acho que é senegalês. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.